Estou lendo um estudo acerca de Zacarias. Estou no capítulo 5, versículo 5 ao 11. A vasilha com tampa de chumbo. A visão anterior tratou da iniquidade entre o povo de Deus. A visão em consideração agora é dirigida contra o mal que se vê ao lado daqueles que são chamados para viver de acordo com os padrões morais da lei. Versículo 6. É uma vasilha. O efa era um tambor que em épocas antigas era usado como medida. Um efa variava entre 15 e 18 litros. Ruth 2,17. Mas visto que o efa desse texto contém uma figura humana, a importância do termo não está relacionada à unidade de medida. O seu significado é imediatamente identificado pelo anjo intérprete. Aí está o pecado de todo o povo. No hebraico, Einam. O hebraico traz literalmente, esse é o olho deles. A palavra hebraica olho tem uma série de conotações morais e espirituais no Antigo Testamento, de forma que é difícil determinar uma leitura definitiva aqui. O texto da RSV segue as versões grega e siríaca, que geralmente são bons guias em casos de texto indeterminado. O sentido da RSV também está em harmonia com outros trechos. Amós 8,5, em que efa e ciclo são símbolos de injustiça. Várias versões em português seguem nessa mesma linha, como percebemos na NVI aqui. Ver também ARA e NTLH. Essa leitura depende da mudança de uma pequena letra hebraica, Iod, para outra Vav, e também evidências numerosas nos manuscritos de que essas letras podem ser confundidas na transmissão. Essas emendas textuais, no entanto, não podem ser feitas aleatoriamente, e por esta razão, talvez seja preferível aqui a formulação da nota de rodapé da NVI, aparência ARC, semelhança ACF, aspecto. Aliás, é assim que a RSV entende o termo hebraico olho em Números 11:7 e 1 Samuel 16:7. Optar por aparência aqui também harmoniza melhor com o que segue. Essa é a aparência do efa em toda a terra. Prepara para a menção específica da iniquidade, versículo 8. Versículo 7, o significado completo da vasilha aparece quando é aberta e a iniquidade é descoberta, personificada em uma mulher. Apocalipse 17:3. Versículo 8, perversidade. No hebraico, harishá, uma palavra ampla com diversas conotações, denotando uma série de males, social, ético e espiritual, que só podem ser tratados com forças superiores. Versículo 9, Deus enfrenta a perversidade personificada em uma mulher, com duas mulheres que aparecem como suas servas escolhidas, que têm vento impelindo suas asas, possivelmente denotando o poder do espírito, asas como de cegonha, no hebraico Hazidah, possivelmente uma graça. É possível que haja aqui uma associação com amor leal, no hebraico Reset, de Deus, que já foi visto na remoção das roupas manchadas de Josué 3:4. De todo modo, a menção do Espírito serve para lembrar o profeta de que a remoção dessa perversidade era obra de Deus somente. Versículo 11, a vasilha, cesta NTLH, é removida sumariamente para Shinar, no hebraico, um nome antigo para a Babilônia, que representava o antagonismo permanente aos propósitos de Deus. Esse local ficava na planície em que Babel havia sido construída. Gênesis 11:1. Lá será construído um santuário para ela, uma casa, Ara. Em Isaías 11:11, a Septuaginta traz Babilônia no lugar de Shinar. Assim, o lugar em que Judá havia passado seu exílio era adequado para que a perversidade fosse adorada, mas não na terra
em que Deus havia colocado o seu nome. A idolatria da Babilônia precisa de uma vez por todas ser separada da adoração ao Deus de Israel. Diferentemente da quarta visão, em que Josué é aliviado das suas roupas sujas, essa visão se ocupa com a verdade de que a iniquidade muitas vezes oculta dos homens no tocante à sua verdadeira identidade. É um poder que precisa ser levado em consideração e nunca subestimado, mas eliminado com a ajuda da autoridade imediata de Deus. 8. 4 carruagens e cavalos. 6 do 1 ao 8. Versículo 1. 4 carruagens. A semelhança entre visão e a primeira. 1, 7 ao 17. É evidente. Há, no entanto, diferenças significativas. A menção de carruagem no hebraico Merkabah provavelmente denota pouco mais do que um carro leve de 2 rodas ou um assento de montaria. O fato de que aparecem dentre as montanhas sugere mais ainda que provavelmente não eram veículos militares. Carruagens tinham pouca utilidade nesse tipo de terreno, mas tinham a função de reconhecimento, como o contexto parece mostrar. Von Rad, Old Testament Theology, página 287, versículo 2. E outros creem que as diferenças na sequência de cores são explicadas mais facilmente pela suposição de que a primeira visão ocorreu no início da noite, enquanto essa ocorreu ao alvorecer, vista como um novo dia na história de Judá. Outros sugerem outros significados nas diferentes sequências de cores dos cavalos, mas pouco se ganha ao colocar ênfase nelas. Versículo 3. Malhados. No hebraico Berudim Amushim. Significa literalmente fortemente manchados. Pierre Acroyd, PCB, página 649, sugere que cavalos vigorosos ou corcéis, cavalos de batalha, é um detalhe que possivelmente foi acrescentado ao texto original no versículo 7. Versículo 5. Estes são os 4 espíritos dos céus. A NVI perde o sentido apropriado aqui, que é: esses são os 4 ventos, no hebraico Ruhot, saindo novamente 1:11, depois de terem se apresentado diante do Senhor. Versículo 6. Visto que 4 espíritos são mencionados no versículo anterior, poderíamos esperar que todos os 4 cantos da terra fossem mencionados aqui e no versículo seguinte. Mas esse versículo é interrompido claramente no início. A BJ, assim como uma série de comentários respeitados, sugere na nota de rodapé um acréscimo ao texto, e que provavelmente é correto. Os cavalos vermelhos avançam em direção ao país do Oriente, visto que os cavalos vermelhos não são mencionados e Oriente também falta. Aqui tem cavalos brancos, vai em direção ao Ocidente. O hebraico diz literalmente vai atrás deles, mas com um simples acréscimo de um único iod, o texto pode significar após o mar, em direção ao mar ou ao ocidente. Versículo 7. Com as instruções esclarecidas, os cavalos da visão estão mordendo os freios, prontos para realizar a sua tarefa. Mas os que estão indo para a terra do norte, provavelmente, mas não com absoluta certeza, a Babilônia, são extraordinariamente eficientes, pois a visão termina com a mensagem de que deram repouso ao meu espírito, literalmente, fizeram o meu espírito descansar. Essa afirmação pode ser entendida, ou letra A, como uma nota de caráter final, ou B, como uma nota de encorajamento. A primeira é menos óbvia, a segunda, como indica Acroyd, PCB, página 649, faz uma conexão melhor com a seção seguinte. Não visionária. Também proporciona um sentido mais claro. O Espírito de Deus está agindo agora entre os exilados para equipá-los para a renovação da sua atividade espiritual adequada no serviço do Senhor.